Olá, boa noite. 2 de junho de 2022, quinta-feira. Friozinho aqui em São Paulo, alguns lugares bem mais frio. Semana triste de chuva por aí, mas vamos lá. Mais um dia da escola, e eu vou chamar aqui para fazer parceria, claro, como sempre. Minha parceira de coletivo de trabalho de dia a dia, Patrícia Crepaldi. Tudo bom, Paty? Tudo jóia. Estamos aqui no friozinho, né? Friozinho. Até que eu vou dizer que eu esperava mais essa semana. Mas é claro que a gente não pode deixar de lamentar as coisas, né, as chuvas que têm acontecido aí no Recife. Mandar o nosso forte abraço para esse povo que não tem sido fácil, né, gente? É em Verdade. tempos de reestruturação a cada minuto. Eu falo que a gente tem muito a agradecer quando a gente está no conforto dos nossos lares, protegidos, mas a gente tem que olhar para o lado e perceber quantas pessoas estão precisando aí da nossa força. Mas vamos para mais aquele tema que a gente tem tentado diversificar, trazer os nossos convidados. E essa noite, qual é o nosso tema? Quem é a nossa convidada? A nossa convidada é Ana Cristina Gondijo. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Aqui em Minas não tá muito frio, tô quase sentindo calor com essa blusinha. Olha só. Então, Ana está em Belo Horizonte, né, Ana? Estamos aí no... É como eu disse, né? São Paulo, Minas ainda está no... Mas lá para o sul a coisa tá feia. Mas afinal, quem é a nossa convidada de hoje? A Ana é graduada e mestrada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela faz parte do grupo de pesquisa REST da Universidade também de Minas Federal de Minas Gerais, que se dedica aos estudos de plataformas como parte de estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Em seu mestrado, a Ana pesquisou as mudanças nos processos de moderação de conteúdos na plataforma Twitter entre os anos de 2018 e 2021. Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda e vamos falar desse assunto, né? Aliás, o tema, o que te contaram sobre redes sociais, a Paty me contou que a Ana prefere, ao invés de redes sociais, plataformas digitais e plataformas de mídias sociais. Aliás, Ana, a gente podia começar por aí, né? Por que essa preferência? Por que o uso de plataformas e não redes sociais? Vamos lá. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por esse bate-papo, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa pesquisa, né? E eu também não sabia que existe um campo de pesquisa. Quando eu comecei a pesquisar isso, antes de eu entrar no mestrado, eu também chamava de redes sociais, até que no nosso grupo as pessoas preferem chamar de plataformas de mídias sociais. Existe todo um motivo para isso. Primeiro porque as próprias empresas se denominam plataformas. E quando a gente pensa numa questão de redes, a gente ainda está dando eco para toda aquela conversa do início dos anos 2000, que eram redes, e que existia toda aquela democracia, cyberdemocracia, que existia aquela cultura de participação, tudo muito bonito, tudo muito otimista. E aí, quando o YouTube ele compra quando o Google compra o YouTube, eles pela primeira vez usam esse termo, plataforma. E quando a gente pensa em plataforma, a gente pensa nessa política das próprias empresas de colocar esse termo plataforma quase como uma forma de se manterem neutros na conversa. Porque quando a gente pensa em plataforma, você pensa em quê? Plataforma de trem, plataforma de petróleo. É tudo quando é aquela plataforma que permite que uma ação aconteça, mas que ela em si é uma infraestrutura neutra. E a gente vai descobrir que não, em toda essa conversa, as infraestruturas não são neutras, elas têm política, elas têm um viés, ela tem os seus vieses, ela tem as suas disputas, elas têm os seus interesses nos seus modelos de negócio, e elas têm, acima de tudo, ranqueamentos, né? Elas fazem o tempo inteiro escolhas editoriais, então acho que não dá nem para chamar de rede, porque não é uma coisa horizontal, não é horizontal, e a gente chama de plataforma quase que como uma crítica mesmo ao termo. Porque a gente tem essa ideia, né, Ana, que as mídias sociais, elas são redes, né, elas são horizontais, é isso que você falou. A gente começou a interagir com essas plataformas nesse sentido, né? Pensando eu também era dessas. Eu sou do tempo era que tudo era mato. Empolgada, super otimista. Eu era daquele otimismo dos anos 2000, de agora sim, agora todo mundo tem acesso.
Vamos acabar com a mídia monopolizada que idiotiza as pessoas. Só mudou de dono, né? Só mudou de dono. E é uma troca sadia, né? Como se realmente eu entrasse lá, né, para compor positivamente, como se eu estivesse olhando, né, como um todo. E como bem colocado pela Ana, a gente sabe que não é bem isso. Pelo contrário, né? Acho que quando a gente chega numa fase como a gente está agora, aliás, é o momento, né, Ana, de repensar exatamente sobre essas questões, né? Tem tanta coisa para conversar a respeito, né? Que a gente teria que ficar aqui até amanhã conversando. Exatamente. Mas vamos tentar, então. Uma coisa que você falou, Ana, é que essas mídias, né, essas plataformas que a gente chama de redes sociais, elas não são neutras, elas não são democráticas, e aí você trabalha na sua pesquisa com a questão da mediação, né? Como é que funciona? Porque a gente ouve muito falar em algoritmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa, o que é o algoritmo e o que é a mediação que torna essas plataformas e essas mídias não tão democráticas e não tão neutras assim quanto a gente acha. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que voltar um pouco nessa questão. Peraí, que eu acho que eu me perdi. Você estava falando que a gente estava falando das redes, a gente estava falando dessa coisa que ela não é tão neutra e não nem é tão neutra. lembrei, já lembrei o que eu ia dizer. Então, quando elas se colocam como plataformas e como infraestruturas neutras, elas estão acenando para os legisladores de cada um desses países. São plataformas digitais, plataformas de mídias sociais que funcionam nos mais diversos países e elas têm que obedecer a cada uma das leis locais. E isso é tudo muito complexo, né? Não é uma coisa muito simples. Então, embora a maioria delas tenham sua sede nos Estados Unidos, né, com exceção de TikTok e as outras que estão na China, na Rússia, mas assim, essas que eu pelo menos estudei, a maioria tem a sede nos Estados Unidos e elas estão muito de acordo com as leis estadunidenses, né? Mas então, quando elas se colocam como estruturas neutras, simplesmente conduítes, elas simplesmente são canais de ligação de uma pessoa com a outra, da conversa, e não como produtoras de conteúdo, ou não editoras, elas estão saindo fora da legislação das leis de mídia, que são completamente diferentes das leis sobre tecnologia. Elas querem se colocar como plataformas de tecnologia e não como plataformas de mídia. E aí, quando entram essas questões, por exemplo, uma coisa que o Orkut não tinha, essa operação do algoritmo para decidir qual conteúdo. Você entrava lá e entrava na página da pessoa e via tudo que ela estava escrevendo. O Twitter, no início, quando ele começa, você tem simplesmente uma timeline, né, uma linha do tempo, que é o que ela é, uma linha do tempo. Tudo que os seus amigos vão postando, você vai vendo em tempo real. E quando você entra lá horas depois, você vai ver em retrospectiva aquilo que foi escrito. Quando entram esses algoritmos, eles fazem escolhas editoriais o tempo inteiro do que eles vão jogar na sua timeline. E como é que eles fazem essa escolha? Desculpa te cortar. Você estava falando que faz a escolha. Como é que esse essas algoritmo... escolhas, elas são escolhas automatizadas, né? Mas são máquinas treinadas por humanos. Então, acima de tudo, a gente não pode colocar essa escolha simplesmente na mão da tecnologia. A tecnologia ela não determina quem somos. Da mesma forma como a tecnologia ela molda a nossa sociedade, também a nossa sociedade molda a tecnologia. E mesmo os funcionários das empresas, as escolhas que essas empresas fazem. Por exemplo, o Facebook, durante um tempo, você entrava lá, você via muito o que seus amigos estavam escrevendo. Aí, depois de um tempo, eles resolveram abrir mais espaço para empresas de mídia. Então, você via muito conteúdo de mídia, conteúdo de jornais, conteúdo, porque era uma parceria. Aí, depois, passou um tempo, eles resolveram calibrar esse algoritmo, que é essas escolhas automatizadas, para jogar na timeline das pessoas mais conteúdo que tinha a ver com as comunidades. Então, se você tem uma comunidade, se você participa de um grupo, então esses posts todos vão aparecer muito para você. Aí chega a partir de um tempo, eles vão mudando esses algoritmos. Por exemplo, no Instagram, durante um tempo, você via muito o que seus amigos estavam fazendo. Depois você começa a ver cada vez mais posts que eles vão jogando na sua timeline para ver se você se interessa de acordo com o que você viu antes. Propaganda. Não, isso a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí, atualmente, parece que como o Instagram, por exemplo, ele está perdendo a batalha para o TikTok, que cresce cada dia mais em número de usuários, em tempo de tela, e esse tempo de tela tem a ver com os anúncios e o lucro da empresa, né? Então, eles começam a dar muito mais visibilidade para vídeos.
e começa a dar muito mais visibilidade para os Reels, em termos... então, eu entro na minha timeline, tem muito pouca coisa lá, e o que tem, eles vão jogando cada vez mais anúncios. Então, eu vou ver os stories dos meus amigos, que quando eles estavam competindo com o Snapchat, que começou a questão dos stories, né? O Snapchat é aquela coisa de ser instantânea e de sumir. Então, o Facebook e o Instagram, eles começam com esse Snapchat, que é os stories, e aí eles vão dando mais visibilidade para isso. E agora eles estão dando cada vez mais visibilidade para os vídeos. Então, se você coloca uma mídia estática lá, tem cada vez menos impulsionamento, seus amigos vão ver aquilo cada vez menos. São essas mudanças do algoritmo para tentar moldar o gosto das pessoas. E muitas pessoas, eu vejo pessoas que ensinam os seus clientes a como usar o Instagram, eles falam, para de fazer esse tipo de post, agora vai lá e faça vídeo, porque o negócio agora é vídeo. Pera, então quer dizer que você está aceitando essa imposição de uma plataforma? E a minha pesquisa, ela mostrou que os grupos, eles fazem muita pressão em cima dessas empresas, e essa pressão molda essas empresas, sim. Então você não tem que simplesmente aceitar o que a tecnologia, o que as empresas estão decidindo para você. Você pode simplesmente não aceitar aquilo sabe, começar o movimento mesmo com seus amigos, e vai aqui, vai ali, vai ali. Isso tem acontecido. Eu acompanhei durante os últimos 10 anos como que isso molda as empresas. Então, os grupos sociais vão pressionando essas plataformas para esse algoritmo mudar. Sim. Mas não só o algoritmo, mas decisões todas. As regras de uso, moderação de conteúdo, isso aqui tem que sair, esse conteúdo tem que ser derrubado porque é violento. Ou o Facebook, que antes não aceitava foto de mulher amamentando, aí teve aquela briga, aí o Facebook passa a aceitar. Aí você não aceita esse tipo de assédio, aí o Twitter, por exemplo, ele foi mudando as regras dele, isso aqui podia, agora não pode mais. Essas empresas que não aceitavam tudo quanto é tipo de conteúdo anti-vacina. Tem um colega meu, o Gregório, que ele está pesquisando isso no doutorado, esse conteúdo anti-vacina desde 2017, muito antes da pandemia. E aí ele acompanhou, e aí a pandemia veio, ele continua estudando esse movimento anti-vacina, e como que o YouTube, principalmente, mas outras plataformas também, vão ficando cada vez mais... eles vão forçando a mão mais e moderando esse conteúdo e dizendo, não, isso aqui não serve para a nossa plataforma, porque isso aqui está matando gente. Né? Olha, quando você fala dessa questão do algoritmo, e eu acho extremamente pertinente que você colocou, até porque às vezes não, né? Não bastasse a gente se sentir refém em vários setores, inclusive nessa questão da não escolha, você vê aparecer algumas coisas, você vê que esse contorno. Mas eu vou fazer uma pergunta assim, bem daquelas leigas do assunto, entre parênteses mesmo, mas é que eu acabo interessante que de vez em quando você vê nas redes isso. Copie e cole, porque eu achei que você nem era mais o meu amigo. Aí eu vou lá e copio aquele cole. Que de verdade, eu tô te fazendo a pergunta, mas com aquela ideia do coloca a garrafa de água em cima da sua caixa de luz para diminuir a conta. Isso aí é só... Não, né? Não. Fica a dica, gente. Não. Porque bate o desespero na galera geral, né? Por que isso aí já entra no nosso assunto sobre desinformação. Não mas é interessante, porque... Agora, já que você falou de perguntas básicas, quando me perguntam o que é o algoritmo, todo mundo fala sempre o que é o algoritmo, o que é o algoritmo. Como que eu explicaria o que é o algoritmo para uma criança de 5 anos? Ou para uma criança de 10 anos, né? Boa. Eu diria para uma criança de 5 anos o seguinte: quando eu te mostro um monte de brinquedo, aí eu te pergunto assim, você gosta dessa bonequinha aqui? Não. Você gosta desse brinquedo aqui? Mais ou menos. Você gosta desse brinquedo aqui com pecinhas para montar? Gosto. Aí o algoritmo, ele tem uma lógica de sim, então. Se essa criança gosta desse brinquedinho de montar, então ela vai gostar daquele outro. Aí eu vou e busco um outro presente parecido com aquele para ela. Aí, se ela gosta daquele outro também, então ela vai gostar de um outro parecido. Aí eu vou e começo a comprar presentes muito parecidos para aquela criança. Vai chegar um momento que essa criança vai ficar de saco cheio. Oh, desculpa o palavrão. Essa criança vai ficar cheia desse tipo de brinquedo. E aí ela não vai querer mais brincar daquilo. Mas vai. Ela fala, não quero mais esse negócio aqui, vamos mudar. Então o algoritmo é isso. Quando você está vendo você vai ver um anúncio, você clicou naquilo e foi lá e ficou um tempão no site, aí o algoritmo pensa assim, nossa, ela está gostando disso. Aí você entra lá no Instagram no dia seguinte, está cheio de coisa daquilo, porque o algoritmo ele funciona no se, então. Se ela passou 20 minutos no site olhando esse tipo de coisa, então ela está interessada. Aí
ele vai e começa a te mostrar um monte de anúncio parecido com aquilo. E ele está vendendo os seus dados para aquelas empresas. Porque o que são empresas de... o que são essas plataformas de mídias sociais? Antes de mais nada, qual é o modelo de negócio delas? Elas são empresas de publicidade. Fundamentalmente e essencialmente, elas não são, nossa, pessoas muito legais que resolveram dar espaço para que as pessoas se conhecessem, se conectassem entre si. Não, elas querem que você fique lá o mais tempo possível, para que enquanto você esteja lá, você veja o maior número de anúncios possível, maior número possível de anúncios. E aí você vai ser e aí eles vão vender isso. É o tempo que você ficava antes nas redes de TV vendo novela e no intervalo eles vendiam aquele anúncio. Agora é o que eles chamam de micro-targeting, que é o alvo. Eles pegam tudo aquilo que você viu, que você está vendo, e vão te mandar aquilo. O que a Natasha está falando aqui, que ela não aguenta mais ver saco de pó para guardar roupa e aspirador de pó. Aí, do lá, por exemplo, no Instagram, que para mim é o algoritmo mais burro e mais emburrecedor, e se alguém da empresa tiver algum dia vir esse vídeo aqui, gente, por favor, a partir do momento em que você clica numa coisa no Instagram, eu até escrevi sobre isso hoje no Twitter, você clica numa coisa, você curte uma página, eles acham que você só se interessa naquilo na vida, eles não têm mais outro assunto na sua vida. Você faz uma pesquisa aleatória de uma coisa. Aí eles acham que você só quer aquilo na sua vida e vai te mostrando aquilo até você se enjoar. Então, o que você pode fazer? Existem algumas ferramentas. Você pode clicar lá à direita e colocar lá assim, não quero mais ver esse anúncio. Aí eles vão falar, por quê? Porque esse anúncio está errado, porque esse anúncio eu já comprei. Se você falar eu já comprei, eles param. Eu já comprei, não quero mais. Ou é irrelevante, tá? E aí tem uma outra forma também que você pode clicar lá para eles pararem de te mandar post, como é que fala? Recomendado. Gente que você não segue. Você pode pedir por um mês, você vai, por favor, me dá um tempo e não me mandar post. Obrigada, Rodolfo Correia. Também conhecido como Rosão. Então, você pode colocar lá do lado que eles não vão te colocar. Mas dá para entender o que é o algoritmo, né? São escolhas que, a partir do que eles acham que é o seu interesse, eles vão te jogar esses anúncios e esse tipo de post. Eles então, vão te colocar... se eu converso... Ana, deixa eu te perguntar. E aí, essa escolha, por exemplo, ela está muito em cima do que a gente posta, ou do que a gente curte, ou dos amigos que a gente tem, dos interesses dos nossos amigos. Não é um aspecto. Exatamente, é um conjunto. E quanto mais ele vai sendo treinado, mais ele vai fazendo isso de forma mais acurada. Que, para mim, é uma forma mais preto no branco e para mim não funciona. Preto, né? Se for 8 ou 80, para mim não funciona. Ou eles param de me mostrar aquilo para sempre, porque já tem um mês que eu não converso com essa amiga minha, então eles acham que eles não precisam me mostrar nada dela nunca mais. Inclusive, Gabriela, minha amiga, saudades. Tô pensando aqui agora, o algoritmo não me manda nada seu. Mas eu acho que tem uma coisa interessante quando a gente fala dessa questão de pesquisa, se a gente tivesse uma psicóloga aqui nesse bate-papo com a gente, diria, né? A questão é quando você pega isso do consumismo, né? Porque você pesquisa uma coisa uma vez e até compra, mas a ideia do consumismo também se reproduz, porque assim, você já comprou, vamos, por exemplo, lá o tênis, aí aparece o tênis da outra cor, aí aparece com o solado mais alto, e assim, né, se a gente for eu caí nessa armadilha semana passada, me mostraram a mesma botinha linda, tantas vezes que eu comprei ela, e agora eu quero a verde. Exato! Eu estava vendo um vídeo esses dias de um cara de media training, essas coisas né? E ele estava explicando alguma coisa nesse sentido, que as pessoas clicam nos anúncios porque elas têm uma necessidade ou porque elas estão resolvendo um problema ou porque ela tem uma necessidade. Então, todos os anúncios que estão nas mídias, eles têm essas duas características. Ou está resolvendo um problema que você tem, ou ele te faz querer ter aquilo, querer fazer alguma... criar uma necessidade. E criar o problema posteriormente quando você olha a fatura do cartão, né? Porque aí você compra o mesmo tênis azul, preto, verde, porque com aquela jaqueta vai ficar ótimo e tal. Ou mesmo se a gente não levar para essa questão do consumo, né, de bem material, vamos dizer, essa questão do consumo da informação. Porque quando você, eu não sei, me corrige, Ana, se eu estiver errada, mas quantas vezes a gente não consome uma informação de impacto, né, e que te gera uma revolta muito grande, e consequentemente vem outras, que de repente quando você para, você fala, pera,
Você está, por exemplo, colocando todos os policiais no mesmo patamar, todos os professores no mesmo patamar, e assim sucessivamente, porque aí a chuva de informação vem naquela linha que você acha que todo mundo faz. Sim, quanto mais você forma, vê, né? aquele tipo quanto mais você vê aquele tipo de comentários e de opiniões a respeito daquele assunto, mais o algoritmo vai te jogando para aquilo. É o que a gente chama de rabbit hole, ou buraco do coelho. Você vai caindo naquilo e vai se tornando uma coisa mais radical, cada vez mais radical. E aí é onde começam as teorias conspiratórias também, né, Ana? Opa, sim. O problema da desinformação, eu não sei né? se elas começam aí, porque a gente sempre teve, né? A gente sempre, não é uma novidade, mas que ela está muito mais espalhada e muito mais difícil de lidar, né? Cada dia mais existe uma clivagem mesmo, uma separação da nossa sociedade em bases de dados completamente diferentes. Então, aquilo que eu vejo e que chega até mim dos meus amigos, né? Então, assim, por exemplo, eu não tenho muitos amigos que são apoiadores do governo atual do Brasil. Então, eu não tenho muita gente que me manda aquilo, mas eu tenho uma prima que ela só tem amigos que são apoiadores do governo atual, então ela só recebe aquele tipo de informação. E quando ela me manda alguma coisa, e às vezes eu mando para ela, são baseados em fatos completamente diferentes, são bases de dados diferentes. Exato. Aí são as chamadas bolhas, que aí você cria uma bolha. É o filtro bolha, né? Que só recebe um tipo de informação. E aquilo filtra, porque quanto mais ela convive com essas pessoas, mais esse filtro vai mostrando para ela só essas pessoas. E aí não estamos falando do WhatsApp, porque o WhatsApp ele não tem esse tipo de moderação de conteúdo, ou de impulsionamento, ou do que a gente chama de escolhas, né, que eu chamei ali de escolhas editoriais pelo algoritmo, né, a partir do algoritmo. Do tipo de conteúdo que é impulsionado, que é colocado na sua timeline. Um outro termo que você me falou aqui, que é o shadow banning. Isso daí ele já tem a ver com outro tema, que é o da moderação de conteúdo. Como isso é que ele funciona, Ana? É que assim, se não existisse moderação de conteúdo, a moderação de conteúdo, ela não surge com essas plataformas de mídias sociais. Ela já surge desde aqueles fóruns das comunidades, nos anos 2000, até mesmo nos anos 90, quando um moderador ele chega e fala: você não pode ficar aqui porque você está se comportando mal, coleguinha. Aí vai lá e tira ele da conversa, apaga o comentário dele porque contém ameaça, porque contém violência, porque contém assédio, então não aceita aquilo, contém racismo. Então você tinha esse moderador de conteúdo. O problema é que a partir do momento em que a gente tem essas plataformas de mídias digitais e todo mundo começa a se expressar, que é aquela nossa ideia de democracia, cyberdemocracia, de participação, né? Cultura de participação, a mesma tecnologia que permite o bom uso de todas as pessoas bem intencionadas, ela também permite o uso das pessoas mal intencionadas, né? Isso é assim. Então essa plataforma ela precisa garantir aos usuários que aquilo ali é um lugar saudável para você ter a conversa com seus amigos. Ela precisa garantir aos anunciantes que aquilo ali é um lugar saudável para você vender o seu produto. Ela precisa convencer aos legisladores que aquilo ali é um lugar saudável para você não precisar mexer nas leis, porque isso é muito caro para as plataformas, principalmente em diferentes países, né? Você precisa um conteúdo que não pode aparecer na Alemanha, mas ele pode aparecer nos Estados Unidos, e ele não pode aparecer no Brasil, mas ele pode aparecer em outro lugar. Que então, aí tem essa escolha, que é essa mediação regional, vamos dizer assim. Sim. Então, essa moderação, ela acontecia no início, feita por humanos unicamente. Aqueles humanos que chegam e falam assim, ok, pessoas que trabalhavam na empresa mesmo, ficava o dia inteiro no quartel-general, ficava o dia inteiro lá, clicando, isso aqui sai, isso aqui fica, isso aqui sai, isso aqui fica. A partir do momento que isso cresce, eles terceirizam, passam para empresas que pagam pessoas muito mal, em subsolos, na Malásia, nas Filipinas, na China, acho que não, mas no México, são esses países que vão lá e essas pessoas ficam lá, tirando das plataformas vídeo de decapitação, vídeo de violência sexual, vídeo de tudo quanto é tipo de coisa horrível, eles ficam lá tirando. E essas pessoas, elas adoecem emocionalmente. Mas elas precisam fazer essa limpeza, ou talvez, eu não sei como é que está agora, porque as empresas não divulgam esse número de pessoas que trabalham. A gente não sabe quantas pessoas, quanto elas ganham, quais são as condições, quantas horas por dia eu trabalho, a gente não sabe. Isso aí é uma pesquisa
Algumas pesquisas foram feitas e têm sido feitas, inclusive com uma pessoa que eu conheço, a Sarah Roberts. Conheço assim, eu converso com ela pelo Twitter. E ela fez uma pesquisa muito bacana, mas ela teve que entrevistar anonimamente essas pessoas para saber como que funciona. Existem documentários a respeito disso, é uma coisa muito doentia, muito feia. Mas essas plataformas, gente, não é que a moderação é algo que as plataformas fazem. A moderação, ela é a própria possibilidade das plataformas existirem, é o que elas são. Plataformas são lugares em que você tem uma conversa saudável. O que significa isso? Moderação de conteúdo. E aí, por você exemplo, precisa ter uma segurança. Por exemplo, vamos pensar em canais do YouTube. Então, tem canais que crescem exponencialmente porque fazem polêmica, porque atraem audiência, não importa o que o cara fala. Ou porque usa contas falsamente automatizadas para seguirem bolo aquela conta, que são o que a gente chama de bots. Também tem as contas automatizadas. Que são os bots. E agora tem um mecanismo aí de pessoas reais que ficam o dia inteiro assistindo vídeos para dar visualização. E elas ganham 1 centavo, menos de 1 centavo por cada curtida, por cada coisa. E aí as empresas descobrem que elas são bots, ou ciborgues, né? Porque é a mistura de humano com bot. E descobrem isso. Ela faz o papel do bot, mas ela é uma pessoa humana. É destrutivo para elas também. Elas não ganham nada, porque se a conta dela é derrubada, ela perde todo o trabalho que ela fez durante o mês. Ela não recebe. Caramba. E são é o que a gente chama de fazendas de cliques. Ah, tá. É a tal das fazendinha. É a fazendinha de clique. A pessoa trabalha nisso. É o emprego dela. E aí eles prometem que aquilo ali vai dar muito dinheiro para você, vai lá e clica. Mentira. Tem vários documentários, tem várias reportagens. Não, e vendem isso para as empresas, né? Vendem para as empresas, vendem para os youtubers, para as pessoas que estão lá dizendo: é muito fácil você ter tantos seguidores. Não, não é. Tem pessoa num subemprego adoecendo para poder clicar para que você tenha o seu ego inflado. Ou seu dinheiro, ou então para que você faça algo em cima de uma. Ou para que você tenha o seu negócio fingindo que é um negócio que tem sucesso, mas não tem. Exato. Porque acontece. Eu ia só falar um negocinho, então. Por exemplo, tem muita gente, muitos pequenos canais, principalmente no YouTube, que tem monetização, que estão utilizando dessas fazendinhas para poder ter o número mínimo de visualizações para poder monetizar o seu conteúdo. Quando o YouTube descobre isso, ele com certeza derruba o canal da pessoa. Ou não? Derruba. Porque outro dia eu discuti com uma pessoa porque a automatização de mídias sociais mal intencionada, porque o Twitter ele tem nas regras dele. Não, porque ele está pagando dinheiro para você, né? Sim. Ele não vai pagar para uma pessoa que, né? Eu discuti isso com uma pessoa de mídias sociais, ele falou, não, isso é seguro, não tem problema. Eu falei, tem sim, cara. Tem um monte de problemas. Tem vários problemas. Você infringe várias regras, né? Tem problemas éticos, tem problemas políticos, tem problemas sociais, tem vários econômicos, porque o YouTube pode processar a pessoa. Não, e você está passando por cima, né? Problemas legais. Mas é aquilo, não é? Que a lei existe exatamente porque existem problemas. Por isso que tem a lei. Mas acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? A gente, no geral, as pessoas pensam que porque a gente está aqui, né? Então o microfone é meu, o computador é meu, a imagem é minha, eu posso fazer. Como se esse mundo virtual não tivessem leis, né? Como se não houvesse uma forma de chegar, né? E acho que a gente precisa se conscientizar de que sim. Então, por exemplo, a gente fala dessas fazendinhas, a gente está falando que o YouTube, né, vamos tratá-lo como empresa, a gente estaria passando com um rolo compressor em cima, forjando isso, né? Então, você está forjando uma regra que é clara para você, como, né? E por isso que eu estou falando, só que a gente tem percebido que as pessoas se sentem seguras por trás, né, daquilo que, tecnicamente, a gente acha que, né? Exatamente. Então, a gente precisa observar muito isso, né? Assim, não é esse mundo de Alice que a gente vive, não. A gente tem aí, precisa, inclusive, divulgar mais, falar mais sobre isso, porque isso chega nos nossos jovens, isso que vocês colocaram de fazendinha, por exemplo. Eu tenho certeza que aqueles posts prontos que a gente vê lá, quer ganhar R$1.000 por dia, R$100 por dia... Na minha bolha isso não aparece. Então, bolha de professor é um barato meio louco, né? Aparece cada negócio doido. Que você fala, gente, sério mesmo que eu sou
da educação, mas você percebe, não é mais aquela coisa... E as coisas que aparecem para a gente de alfabetize o seu aluno em 30 dias, então, compre a apostila, mas aí isso aí, efetivamente acontece no sentido de a pessoa anuncia mesmo e acha que vai fazer. Mas quando vocês colocam essas questões, já não é mais como antigamente você falava, pega o serviço da gráfica para fazer na sua casa, que você vai levar lá. Não, o cara acha que vai ficar em casa mesmo, num clique, e enriquecer sobre isso, né? Essa coisa de você só ficar atrás do computador e não precisa de formação nenhuma, não preciso de conhecimento, inclusive, não só do produto, do conteúdo, né? É dessa questão legal mesmo, e ficar lá atrás, ai, que bênção, maravilha, vamos ficar aqui ficando, ganhando esse dinheiro, né? E até a questão dos canais, né, Ana? Por exemplo, que eu ia falar, canais de homens têm mais visualizações do que canais de mulheres. Isso aí eu já não sei. Eu teria que perguntar para alguém que estuda o YouTube. Não, porque tem Mas faz sentido, né? Faz sentido. Porque eu vejo o pessoal comentando isso. Infelizmente faz sentido. Que canais de mulheres têm muito menos alcance. O YouTube recomenda menos os canais de mulheres do que canais de homens, né? Que têm o mesmo conteúdo, que trabalham com as mesmas informações, que tem o mesmo público e tem recomendações diferentes, né? A partir de semana que vem eu vou pôr uma Barbie e mudar meu nome. Manda um abraço aí, Patrícia. Mas eu fico pensando se isso é uma coisa, porque eu não acho que isso é uma coisa premeditada, mas talvez seja porque as equipes que trabalham no treinamento dessas máquinas, talvez sejam equipes majoritariamente masculinas, e talvez o tipo de questões que eles estão interessados na hora do treinamento de máquina, talvez isso seja, ou mesmo porque eles trabalham com... E aí é aquela coisa de que não apenas as plataformas moldam a sociedade, mas a sociedade molda as plataformas, talvez porque os próprios usuários, eles procuram mais canais masculinos e a partir daí o algoritmo entende aquilo e ele passa a colocar canais parecidos. Gente, que é aquela coisa do sim, então... Não adianta um menino... Reflexo de uma sociedade machista. Reflexo, leva, né? Eles se retroalimentam, né? Se retroalimentam. É como você falou, né? A mediação e o algoritmo, ele é alimentado por pessoas, né? A moderação, A moderação, Eu sempre confundo os nomes. Mas falando em mas uma coisa está ligada com a outra, mediação com a moderação. São conceitos diferentes na comunicação, mas eles estão ligados. Não tem como separar um do outro. Então, a gente falando que você falou que um outro tema que a gente vai abordar aqui, que é a desinformação, né? Sim, deixa eu só terminar a falar dessa coisa do algoritmo, porque além dessa questão do algoritmo como uma forma de recomendação de conteúdo ou de ranqueamento de conteúdo, tem essa questão da moderação de conteúdo, que é o centro da minha pesquisa, que a gente estava falando da moderação com pessoas que ficam lá clicando, isso aqui tem que sair porque é violento, isso aqui fica, isso aqui sai. Então, com o tempo, as empresas, isso foi ficando cada vez mais difícil, né? Porque essa moderação é o seguinte, você sabe olhar para um post e dizer isso aqui é muito violento, dependendo da cultura, dependendo das leis locais. Então, o Twitter local, por exemplo, que foi a plataforma que eu estudei, ele precisa derrubar esse conteúdo, pelo menos no Brasil ele precisa ficar invisível. Ou um conteúdo sobre nazismo. Segundo a primeira emenda dos Estados Unidos, aquilo pode aparecer, mas na Alemanha não pode. Então, ele precisa ficar invisível no lugar e ele pode ficar visível nos Estados Unidos. Por causa da primeira emenda, né, que era o que o Elon Musk tal. Daí a gente pode falar sobre ele depois também. Mas aí, então, é muito difícil a gente fazer essa moderação, a gente, como se eu tivesse nas plataformas, às vezes as empresas fazerem essa moderação, porque é aquilo, você sabe ver quando um post precisa sair, porque é como se todo mundo aqui sabe comprar uma maçã. Você vai no mercado, você escolhe uma maçã, você vê se ela está saudável, você olha assim, cheira, vai embora para casa. Algumas pessoas lavam a maçã antes de colocar na geladeira, outros colocam na geladeira, depois tiram, lavam a maçã antes de comer. Muda um pouquinho, mas todo mundo sabe como comprar uma maçã. Agora vai comprar 2 milhões de maçã. Agora vai comprar 2 milhões de maçã e amanhã mais 2 milhões e depois mais 2 milhões. Como é que você vai fazer? Você precisa de toda uma infraestrutura. Às vezes você tem que comprar você precisa em minutos, né? Pois é. Então, as postagens são de milhões por minuto. Principalmente nos maiores, né? Como o Twitter mesmo. O Twitter é bem menor que Facebook, né? Instagram. Mas ainda assim é muito grande. Então, eles eu achava que o Twitter era do mesmo tamanho ali. Não, é bem menor, bem menor.
Ele é muito influente porque ele é quase que ele é uma plataforma preferida de jornalistas, de intelectuais, de Porque ele é uma plataforma de texto e não é uma plataforma então, ele visual. tem ele costuma pautar as outras mídias e ele costuma pautar os jornais, as TVs e tal. Exatamente por isso, porque tem muita gente influente que participa, mas é uma rede bem menor. Aí eu chamo de rede, é uma plataforma bem menor. Pode ser rede também. Então, precisa usar a moderação algorítmica. Precisa usar o algoritmo para poder ver. Então, você tem um banco de dados e você vê, ó, essa palavra precisa cair, toda palavra. Então, por isso que você vê pessoas falando, o Twitter derrubou o meu tweet. É porque a máquina não consegue ter o mesmo contexto do ser humano. Então, você consegue fazer isso em escala, mas você não consegue fazer numa escala Ele não consegue maior, ler ironia, né, por exemplo. manter a mesma... Ele não consegue ler ironia. Você por pode exemplo, estar fazendo... os caras, né, 2 homens, eles têm muita mania de xingar o outro. Ô, viado, não sei o quê, vou te matar. Teve um caso desse, em que o cara, ele perdeu a conta dele no Twitter, porque ele estava conversando com um amigo dele e ele falou exatamente isso. Ele xingou o cara e falou, vou te matar, mas era brincadeira. E aí, era uma brincadeira de mau gosto que eles conversavam, que a mãe, né, o pai deles deveria ter ensinado que não era para fazer isso, mas deve ter ensinado a fazer. E aí, ele perdeu a conta. E aí ele teve que entrar com um processo para recuperar essa conta, porque o algoritmo pegou. O amigo teve que falar, não, ele estava brincando. Contra as regras, porque tem homofobia e porque tem ameaça. Como é que eu vou saber que os dois são amigos? Então, a máquina principalmente não sabe disso. Derrubou o conteúdo e ele tomou e foi banido. Depois ele conseguiu recuperar na justiça, provando que aquilo era... E ele se sentiu injustiçado. Ok, mas você vai colocar um negócio desse que está contra as regras? Que é uma ameaça, que é uma homofobia, então... E aí a gente entra na questão da desinformação também, né? Porque desinformação, sim. O algoritmo, ele não consegue entender o que é uma notícia falsa e uma notícia verdadeira e uma meia-verdade, e aí fica tudo ali. Não sei se é só o algoritmo, acho que a gente também não sabe, né? Não, ultimamente ninguém está sabendo mais, né? A gente tem que pesquisar 1000 vezes uma notícia para saber se aquilo é real ou não. E tem umas coisas que são meio absurdas que estão acontecendo que a gente fala, não é verdade, né? E Com relação a ciências, né? Com relação às ciências biológicas, existem consensos com relação à Covid. Então, isso, as plataformas, elas se basearam muito nisso, nessas fontes de autoridade. Para poder deixar um conteúdo ou derrubá-lo, por exemplo. Aquela brincadeira, né, Ana? Se o Átila falou, é verdade. Ele foi uma figura que era considerada, ou é considerada uma figura de autoridade pela governança das plataformas e muitas vezes ele é uma das pessoas que pautam, sim. A gente fala brincando, mas essas autoridades, né? Então, teve muita gente com selo de verificação. E aí, por exemplo, quando eu pesquisava o Twitter, eu vi que a principal fonte de autoridade do Brasil com relação à Covid era o Ministério da Saúde. Só que aí chegou um momento em que o Ministério da Saúde começou a postar desinformação com relação ao consenso mundial, e eles derrubaram o conteúdo do Ministério da Saúde. Foi. E a partir no meio da pandemia, né? A partir desse dia, a grande autoridade, quando eles falam assim, verifique as informações sobre a Covid-19. Aí eles não colocavam mais o link para o Ministério da Saúde do Brasil, colocavam o link para o Ministério da Saúde latino-americano, alguma coisa assim. Caramba! E a aí gente chega nesse nível, assim, né? Chega nesse nível, mas aí, ao mesmo tempo, essas plataformas dizem, nós não somos árbitros da verdade. Porque a partir do momento em que você se coloca como árbitro da verdade, isso é um problema muito grande. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito como fugir disso, porque se você deixa uma desinformação, que já existe um consenso científico de que aquilo é uma desinformação, então, se você deixa aquilo nas plataformas, você sabe que aquilo pode se ampliar e pode gerar morte de pessoas, né? E aí surge o tal do shadow banning, que eu acho que você já colocou aí, né? O shadow banning. Elas falam, se existe, por exemplo, pessoas colocando esse conteúdo, então nós talvez não vamos tirar da plataforma, porque não temos como provar que isso é uma desinformação. Mas como suspeitamos que sim, então vamos reduzir os danos, vamos reduzir a circulação desse conteúdo. O alcance dela. O alcance, então o algoritmo já vai dizer, já vai pegar aquele base de dados e vai falar se o conteúdo possui tal palavra X, 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 então vamos reduzir a circulação disso, e aquilo vai aparecer cada vez menos. E você precisa procurar pelas palavras cada vez de forma mais específica para conseguir achar aquele conteúdo. E isso vale para
Facebook, para Twitter, para Instagram, para YouTube. E teve um problema que quando o seu conteúdo fica na sombra, né? Sim. Ele está lá, mas ele é como se ele não estivesse, porque ninguém acha. Isso não diz respeito apenas a conteúdo, mas a comportamento de contas. Se o seu conteúdo não infringe as regras, mas se o seu comportamento é de bot, se o seu comportamento é de spam, então eles vão fazer a mesma coisa com a sua conta. De repente, não vão banir, porque ainda não conseguem provar que você é um bot, que você é uma conta automatizada mal intencionada, mas eles vão reduzindo a sua circulação até que você vai perdendo visibilidade. Então, é aquela, por exemplo, no caso de uma empresa, por exemplo, que fica postando milhões de coisas o dia inteiro, eles podem entender isso como spam e podem colocar na shadow. Ou diminui muito a circulação, até que ela fica shadow banning, né? É um tipo de banimento que não vai te banir da plataforma, mas vai te colocar na sombra, né? Shadow banning. Uhum. E muitas vezes essa conta pode ser banida, sim. E muitas vezes vai entrar... Só por excesso de conteúdo. Banning, não é shadow banning, né? Aí, no caso, por excesso de postagens ou então, pelo conteúdo? Segundo as regras do Twitter, você não pode pegar o mesmo post e postar ele inúmeras vezes em diferentes respostas. Entendi. Porque aí você está repetindo aquilo. Você não pode postar a mesma coisa infinitas vezes. Porque aí você está num comportamento de spam. Aí eles vão te banir. Interessante. Gente, e aí, por exemplo, Ana, tem mais coisas para perguntar, mas Tânia, fala aí. Não, na verdade, eu não queria só, não só não fugir do foco, né, do tema, mas a gente tem que caminhar paralelo com a educação, e é óbvio, né, a cabeça fica aqui pensando nessa questão educacional caminhando junto, porque a gente está falando de questões comportamentais, a gente está falando de influência, a gente está falando, o que eu já falei aqui várias vezes, né, quando eu olho a Ana, né, ouço aqui, olho e ouço, né, a Ana falando aqui, eu penso o quanto a gente precisa dessa alfabetização tecnológica, né, o quanto a gente precisa falar sobre isso, porque a gente sabe que quando a Ana começa a entrar em alguns termos técnicos, você fala, putz, isso não é minha área, eu quero fugir, mas pelo contrário, isso é uma coisa para a gente pensar o quanto a gente precisa entender tudo isso, porque é o universo que nos permeia hoje, é o que nos faz, né, caminhar todos os dias. Então não tem como desatrelar isso da educação, né? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui não é nem pergunta, nem nada, mas é no sentido assim, nós, educadores, professores, precisamos pensar nessa dinâmica. Então, quando a Ana traz, por exemplo, como que eu posso falar isso com a criança? Eu preciso buscar formas de falar isso com a criança, assim, para que a gente não chegue nesses pontos aí de imaginar a capacidade destrutiva que nós temos diante de uma tela, ou mesmo, né, que por obscuro ali, numa tecla que seja, o nosso poder bombeador de coisas ruins. Quando a gente fala dessa fake news, a gente já conversou isso em outras ocasiões, a gente sabe que a fake news existe, acho que junto com o mundo, não é? Mas hoje não adianta a gente minimizar. Uma coisa é eu contar o telefone sem fio até chegar lá na ponta, né? Hoje, num clique, eu sou capaz de detonar uma bomba atômica, literalmente, né? Então, eu acho que fica... Eu tô rindo, mas é de desespero. Não, porque... mas é isso, né? Quando a gente começa a puxar alguns assuntos te ouvindo, você fala, poxa, é um campo extremamente minado, importante de se falar, retomar isso, porque é óbvio que não vai ser em uma hora que a gente vai falar isso, mas, cara, a gente já fica aqui a dica, pessoal. A gente precisa, sim, observar essas questões, porque quando a gente fala de fake news, a gente vai muito para essa questão da política, mas o professor é posto à prova o tempo todo, Ana. Se ele dá uma aula de história, se ele dá uma aula de geografia, o aluno está com o negócio aqui na mão e quero ver se esse cara está falando a real. Mas aí, ele está sabendo chegar na informação que ele precisa chegar? Né? O que eu tinha na minha época? A Barça lá para pegar e falar, não, tá aí, eu estou comparando com o livro de dados. Tá... Barça, Delta Júnior. Exato, né? A conhecer, mas hoje não, o aluno ele pega mesmo, porque ele vai entrar na internet, né? Exato. Vai entrar no Google. Só que eu também sou professora e também, principalmente meus alunos adolescentes. Exato. Já, você sabe, né? Os adultos até que não, porque eles já sabem que eu mesma gosto de procurar e tal. A gente tem que pensar, do adolescente essa questão mesmo será, né, da dúvida, quando a gente fala, né, a gente passou pela adolescência e sabe, é uma questão de que é a ferramenta dele, não é o caderno e a caneta como era na nossa época, mas verdade a gente precisa conversar sobre isso, assim, você pode pesquisar e deve,
Mas quais são, né? Quais são os caminhos? Mas para isso nós precisamos estar prontos também, né? E aí, como é que a gente consegue Então deixa isso, né? eu só parar aqui um pouquinho. Então, primeiro, agora vamos para a segunda parte. Eu também sou professora de inglês e também tenho uma certa formação em pedagogia, embora bem não muito extensa, meu repertório é curto, mas alguma coisa eu sei, então agora vamos para essa segunda parte, que também Então, eu acho que isso passa muito por aquilo que a gente estava dizendo antes, que são bases de dados diferentes. E aí, isso tem sido um grande problema, é aquela pergunta que ninguém sabe como resolver, como é que a gente vai fazer isso, né? São partes da sociedade jogando uma guerra, uma batalha contra os professores, contra as escolas, achando que o objetivo das escolas é desvirtuar doutrinar os seus alunos, doutrinar os alunos, e a gente sabe que não é bem por aí. Mas é tudo muito delicado, é um campo minado que a gente não sabe muito como fazer. Então, assim, não sei como que a gente... Eu acho que, mas é preciso trabalhar essas questões com os alunos, sim. É preciso colocar as autoridades que a gente tem da ciência. Eu acho que existe as autoridades... Esse cara da história, ele estudou tantos e tantos e tantos anos, ele estudou a vida dele inteiro disso, existem documentos para isso, existe isso, isso e isso. E aí chega um cara do QAnon, lá do Anonymous dos Estados Unidos, e ele fala que ele tem uma informação privilegiada disso e disso e disso. Quem te garante que esse cara está falando a verdade? E isso não é tão simples assim, porque um outro tema que a gente estava falando era do tal do fire hosing, que é um lança-chama de mentiras, que é uma tendência dessa nossa geração. Porque esse lança-chama de mentiras, ele não liga para a questão dos fatos e ele não tem vergonha de mentir. Então é tipo assim, vamos supor que estejam... Eu preciso eliminar uma de vocês duas. Vamos supor que estejamos eu e Tânia no escritório, passando o dia lá trabalhando. E você, Tânia, trouxe um sanduíche. Patrícia, você ficou em casa, tá? Tânia, você trouxe um sanduíche e colocou dentro da geladeira. Chegou na hora do almoço, você foi abrir a geladeira para comer seu sanduíche, você viu que seu sanduíche não estava lá. E aí você veio me perguntar, estamos só nós duas. Ana, você comeu meu sanduíche? Um mentiroso normal, entre aspas, um mentiroso comum que a gente sempre conheceu, ele vai virar para você e vai falar assim, não, eu não comi seu sanduíche. Será que entrou alguém aqui? Que estranho. Isso é um mentiroso comum que a gente estava acostumado. Ele vai inventar uma história X lá. O mentiroso de hoje, das fábricas de desinformação, ele vai virar para você, na cara de pau, e vai falar assim, que sanduíche, Tânia? Você nunca trouxe um sanduíche para cá? Não tinha sanduíche. E você sabe que tinha sanduíche. E eu sei que tinha sanduíche, mas eu vou falar que não tinha, e a minha palavra contra a sua. E aí, quando eu chegar no outro dia, você vai chegar para ele e falar assim, Tânia, você acredita que a Tânia falou que tinha um sanduíche aqui? Não tinha. E você não vai saber em quem você vai acreditar. Você vai antecipar, quer dizer, existe uma antecipação da situação, né? Que é a isso questão relacional. Isso é um problema muito grande. Nós tivemos isso com aquela questão das queimadas. É o revisionismo histórico, né, Ana? Oi? Essa coisa do revisionismo histórico passa por esse fire hosing. Deixa eu só dar um exemplo aqui, muito rápido, que foram as recentes queimadas no Pantanal e na Amazônia. Vários grupos de WhatsApp falando que não tinha queimada nenhuma, porque eu recebi, a pessoa falava, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, um áudio de uma pessoa que mora lá no Pantanal, e ela me disse que é mentira, que não tem queimada nenhuma aqui. E eu falava, tá, mas quem te garante que essa pessoa te mandou um áudio, mora mesmo no Pantanal? Porque as fotos de satélite, as fotos todas, não, isso é complô da mídia para poder derrubar o governo. É montagem, né? E é para a gente perceber o quanto a gente caminha sobre aquela ótica do que é conveniente, né? Antes eu queria te fazer uma pergunta, sabe a história da sexóloga lá do Serginho Groisman? O amigo do amigo mandou te perguntar e tarará. Agora eu já afirmo, porque o amigo é meu, eu já falei com ele diretamente, ele tá me mandando aqui, entendeu? E é o estado da conveniência e a gente não percebe. É o que eu tô falando, esse telefone sem fio, ele sempre existiu, né? Inclusive, mas ele vai conforme, né? A Segunda Guerra, ela é inteira em cima de desinformação, de rádio, de canais de desinformação.
de propaganda Exato. mentirosa Só que na eu vou administrando aquilo conforme. Bom, agora eu só quero ser o amigo distante. Não, agora eu quero ser o cara que toma cerveja todo dia, que está me confirmando aqui que o fato é. E nessas questões eu volto, né? Quando você fala, por exemplo, da história do sanduíche, isso remete àquilo que o professor passa, quando a Patrícia colocou, né? Ele está lá doutrinando. É o outro que conta em casa que o professor falou daquela forma, e a gente sabe que não foi, né? Porque dentro do contexto aula, é claro que o professor tem que levar várias, né? As vertentes, né? Exatamente. Mas agora o professor é o cara que... É o doutrinador. Não levou o sanduíche, o cara, imagina, o professor falou isso, e o aluno vai dizer. Eu vou dizer para você, tão vítima é o professor quanto esse aluno, porque ele também não percebe, né? Dentro dessa formação. Nós vamos ter que achar a saída juntos. Eu não sei como. As plataformas não sabem o que fazer. Elas tentam. Para cada solução que elas arrumam, surge um novo problema, um novo Porque aparece um espertinho para burlar. Arruma um novo uso, né? Nós, como professores, o que a gente precisa fazer é acreditar que a verdade vai vencer, mas o problema é que muitas vezes não vence, mas nós não podemos desistir, não podemos desistir. Não, e eu acho que a gente vai bater naquele espaço que eu sempre digo, gente, que existe um passo anterior, por mais que não existe uma receita, a gente cansa de falar isso, não existe a receita, mas aquela conversa da sala dos professores, de que forma nós vamos conduzir essa educação, como ela começa, como é que a gente alfabetiza sobre isso, como é que a gente quais são as fontes, né? Ouvir o seu colega, porque assim, a Ana dá aula de inglês, a Ana na sala dos professores tem muito a acrescentar na escola dela, porque ela vai falar de técnicas, de termos, de coisas que não são comuns à pedagogia. É aquilo que eu falo, a gente engoliu pedagogia e achar que, opa, sabemos tudo. Não, eu preciso ouvir alguém que vai além daquele espaço escola e que me traga informações e assim, então tá. Então vamos informações criar, do professor de história para que eu traga para minha aula de inglês. Exato. E não olhar para a Ana e falar, putz, a Ana é aquela que chegou na sala dos professores e que além de professora de inglês, não, a gente acha isso engraçado, mas é verdade. Nós precisamos tirar esses freios e nos ouvirmos. Porque a gente não percebe que... de novo. Não, é exato, mas eu imagino que isso aconteça. Sim, né? Sempre quando acontece, você chega numa questão. Então, acho que existe um passo anterior quando a gente fala, nossa, não tem. Claro, burlar, desde que o mundo é mundo, existe as pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, a gente sabe. A questão é que a gente não pode se dar por vencido, porque é o que eu falo sempre. Nós vamos entregar a toalha e falar, acabou a raça humana, né? Porque daqui a pouco eu vou olhar para você e vou fazer mais ou menos que nem o Mike Tyson. Te arranco a orelha porque era animal mesmo. É então, resistência mesmo. Exato. Precisa colocar no nosso DNA de resistência. Deixa eu só voltar um pouquinho a respeito daquilo, porque a gente entra nessa questão que, inclusive, tem a ver com a educação, porque tem muitos jovens muito apaixonados pelo Elon Musk, né? Eu lembro que eu contei para o meu sobrinho de 13 anos, é verdade que o Elon Musk vai comprar o Twitter, tia Tina? Porque ele sabia que eu pesquiso o Twitter, né? E aí e aí, você gosta dele? Eu gosto. Aí fui contar um pouco das coisas que eu sabia, né? E uma das coisas é que ele quer, por exemplo, que tenha o código aberto, que tenha o fim da moderação de conteúdo, porque ele acha que todo mundo tem que falar o que quer. E aí ele está brigando com uma pessoa lá dentro do Twitter que acha que precisa fazer a moderação de conteúdo da violência, de conteúdo de mentira, de conteúdo. Ela é muito forte nisso. Ela meio que implantou as últimas coisas dentro do Twitter para ficar cada dia mais forte essa moderação de conteúdo e aceitar cada vez menos assédio, discurso de ódio, violência, discurso de ódio e tal. E o Elon Musk, ele procurou briga com ela direto, assim, tipo, dentro do próprio Twitter. E porque essa mulher, o nome dela ela é indiana, é uma mulher indiana, e o nome dela é Vigia Gadê, escreve com J, Vigia Gadê. E ela disse uma vez o seguinte, essa nossa coisa que o Twitter, 10 anos atrás, ele falava, somos a ala da liberdade de expressão, dentro da ala da liberdade de expressão. E ela falou, muito bem, essa questão da liberdade de expressão, e isso é bom a gente explicar para os nossos alunos, essa sua liberdade de expressão, ela é muito bonita, até o momento em que ela impede o seu coleguinha de existir, de falar o que ele precisa, de ter a liberdade dele. Então, se a sua liberdade de expressão é uma violência, você está tirando a liberdade do próximo, e isso é inaceitável. Então, quer dizer que essa sua liberdade de expressão não funciona.
né? E aí o Elon Musk, ele quer abrir o código do algoritmo. Primeiro que as pessoas não vão entender, gente, código de algoritmo é um negócio que... Até a Adriana estava perguntando aqui se o algoritmo é feito por pessoas, né? Se isso não conta, né? Ela colocou aqui, essa máquina que seleciona o algoritmo é feita por humanos, isso não conta, né? Porque o algoritmo, ela está perguntando se o algoritmo também é um programa que fica por trás do... Sim, não, assim, é aquilo que a gente falou, né? Esses algoritmos, eles são treinados por humanos e os códigos são feitos por humanos. E é um programa de computador, né? Que rastreia. Mas existe um problema, gente. Quando a gente pensa num código feito, esse código ele é feito de instruções. E para você dar instruções para uma máquina, você vai ter sempre que considerar que a realidade é ou A ou B, ou preto ou branco. Não tem meio termo. As áreas cinzas, não considera o contexto. Isso é uma coisa que o ser humano precisa considerar, contexto. Então, é cada dia mais separado. E aí, isso não tem como você treinar uma máquina com esses contextos todos, assim. Isso vai demorar não sei quantos anos, não sei. A nossa geração não vai ver isso. Até porque as coisas mudam, né? Isso aí eu falo o tempo todo, né? Com convicção. Nossa geração não vai ver esses contextos todos, por mais que a tecnologia se desenvolva, não vamos ver essa questão dos contextos colocados para as máquinas. Então, é uma série de instruções que você dá para as máquinas, para elas falarem se isso assim, então isso assim, assim. E ela vai considerar isso A ou B, preto ou branco, sem as áreas cinzentas. Então, não tem como a gente... Você vai abrir esses códigos dos algoritmos, o que vai acontecer? As pessoas mal intencionadas, e não são poucas, e tem muito dinheiro envolvido nisso, e muita disputa de poder, que querem fazer mau uso disso, elas vão usar esses códigos abertos e vão fazer cada vez mais mau uso da plataforma. É quase como se você entregar um mapa para uma pessoa que está mal intencionada para ela invadir sua casa. Uhum. Então, esse poder de convencimento que a tecnologia tem, que acho que nós nunca tivemos na palavra, né? Porque você começa a pegar nas várias frentes da sociedade. Hoje a gente fala do homeschooling, por exemplo. Uhum. Tem gente que defende uma coisa porque leu meio... Mas foi aquele porque cara... Porque tem um preconceito também. Exatamente. Não só o preconceito, como essa ideia de que partiu daquele cara que sempre está lá no Twitter, no YouTube. Ah, aquele cara é o influencer. Né? O bendito termo influencer. Não, se esse cara falou, eu não sei nem quem é o cara, mas é assim. Mas se ele falou, é verdade. Ele tem não sei quantos seguidores. Uhum. Então, assim, eu não tenho condição nenhuma de entender nem o termo homeschooling, né? Toda a estrutura, mas eu aprovo. Né? Então, eu vou lá e faço isso. E essa questão de, por exemplo, dessa liberdade, oxalá se nós pudéssemos falar de violência, no sentido de vamos falar sobre isso, para que isso não aconteça mais, né? No mundo que estamos vivendo aí a guerra, quer dizer, quantas guerras já vividas, e a gente consegue colocar mais uma aí a própria guerra tem versões, né, Tânia? Exatamente. Porque se você pegar um grupo de canais, né, você vai ter uma informação. Se você pegar outro grupo de canais, você vai ter outra informação. Cara, e bases de fatos diferentes. Você sabe o que eu me pergunto? E aí, para vocês mesmo, como educadores, eu fico me perguntando hoje mesmo, né? As portas dos 50 anos, 30 e poucos anos de pedagogia. Eu fico pensando, hoje, quando você olha e você lê essas coisas, se você não tivesse aquela base analógica que nós temos, que eu vou chamar de analógica que nós tivemos, que era o professor na sala de aula, com aquele livro, com aquela Barça, assim, com aquelas pesquisas, com os documentos que parece que eram procurados de uma forma mais criteriosa, eu diria, porque não tem essa... Veja, eu não estou fazendo crítica à internet, ela faz parte da nossa vida e vai fazer daqui para frente, é a realidade, ponto. Mas eu fico pensando, é enlouquecedor, porque você podia chegar agora e falar, meu, vamos destruir isso, se você não tem a base. Eu vejo isso por amigos, né, que tiveram a mesma aula, no mesmo colégio, com os mesmos professores, discutindo sobre isso e fazendo defesa a algumas coisas, ou atacando de forma tão violenta que você fala, cara, sério mesmo que eu sentei do lado dessa pessoa é aquela que dividiu o lanche da cantina comigo? Poxa, né? É uma destruição do semelhante e a gente destrói hoje numa imagem, Então, oxalá a gente pudesse colocar, se as imagens viessem, para que a gente pudesse dizer assim, olha, isso nos levou nesse nível, mas é impossível, né? Porque a gente
parece que cutuca o lado mais cruel que o humano tem quando a gente não faz o que a gente fala, essa peneira, no mínimo de bom senso, né? E é complicado, né? Não, E total, tem né? também essa ideia de que a tecnologia é necessariamente boa e que isso vai resolver todos os problemas. Eu acho que ela não é necessariamente ruim também. Exato. Porque, por bom exemplo, senso. estamos nós três aqui possibilitadas de conversar sobre um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão interessante. Estamos aqui discutindo questões e isso é possibilitado pela tecnologia. Mas essa mesma tecnologia, ela tem os seus problemas, né? E traz grandes problemas, como nós estamos conversando aqui já há um ano. Então, eu acho que a tecnologia, ela traz novas soluções para a educação, e vocês, como dessa área, vocês estão cansados de saber isso, mas ela traz muitas limitações também. Né? Eu acho que a gente está naquele momento pensar, que você acabou de falar. Há tempos atrás, como seria entrevistar, como seria conversar com a Ana? Eu teria que me deslocar com ônibus, um avião, trazer para cá, criar. E eu iria, eu amo São Paulo. Exato. Mas ao mesmo tempo você fala, não, olha que interessante. Hoje eu falo com alguém que está em Belo Horizonte, semana que vem eu posso falar com alguém que está no Rio. Eu digo que da forma mais simplista, ela trouxe algumas coisas. Hoje, uma consulta médica, em tempos pandêmicos, para quem tem essa condição, é claro, gente. A gente tem que lembrar que a gente está falando da nossa realidade. Exato. A gente está falando da nossa realidade, por favor, né? A gente não está falando daquilo que, infelizmente, a maioria vive. Mas eu digo assim, é claro que tem. Mas a gente precisa ter a maturidade, né? A maturidade, realmente, para analisar tudo isso. E nesse contexto educacional, de novo, eu vou colocar a escola naquele centro de que ela precisa estar, que é essa alfabetização, que é essa reflexão, e não adianta eu fazer isso já dentro da sala de aula. Porque muitas vezes a escola também demoniza a tecnologia, né, Tânia? Ou demoniza ou endeusa. Tipo, a tecnologia é ruim porque traz desinformação. Ou então, vamos salvar a educação com a tecnologia. Vamos voltar lá atrás. Volta no que a Ana estava falando, da desinformação, do bombardeio. Há 5, 6, 7 anos atrás, o que nós ouvíamos? Olha, nós não precisamos fazer mais pedagogia, porque daqui X anos o professor vai ser dispensado. Porque o cara vai sentar na frente da máquina e tá lá, a escola vai ser isso. Quantos professores que estavam na minha faixa etária naquela época, e porque eram somente analógico, né? E é o que eu estou dizendo, não viveram essa questão, porque não fazia parte. A escola sempre teve numa bolha, parece que a gente não acompanha. A tecnologia trouxe isso para a escola, mas o computador, aquelas coisas eram muito longe. Se hoje ainda imagina na época do computador, que era o tamanho de uma sala, né? Então, assim, a gente precisa entender que a disputa ali entre o emocional do professor e a máquina, até ela entender que não, que era uma ferramenta como um projetor, que de repente ele podia vir a favor, que a sua aula ia ficar. É difícil. Estou falando, a pandemia veio e falou, agora todo mundo vai ter que trabalhar online. Aí o que todo mundo fez? Teve que correr e criar o seu estúdio, a sua sala de aula e perceber, olha, não, quem dá voz a tudo isso é o meu conhecimento, humano, né? É a minha busca, sabe, eu acho que assim, tirando os efeitos maravilhosos de Hollywood, quem faz esse mundo girar, gente, também somos nós, né? Então, assim, a nossa espécie também faz ele acontecer, ele não é única. A gente tem que se considerar, nós não somos os únicos que fazemos esse planeta rodar, né? A gente tem outras espécies aí, a gente tem que estar mais parceiro delas, porque... Mas eu digo assim, a inteligência dessa situação, desse comando é nossa. Então, a gente precisa saber. Então, é de extrema importância. De verdade, hoje, com esse bate-papo, mais uma vez eu saio daqui com a sensação de o tamanho da nossa responsabilidade, né? O que a gente ainda tem que fazer com isso? Eu quero falar, dá tempo de falar mais alguma coisa? Claro! Eu queria te perguntar da fake news, Ana. Não, sim, mas quem perguntou aí uma pessoa que fez um comentário assim, a faca... a Natasha, que ela colocou aqui que a faca serve para facilitar a vida, mas também serve para matar. Exato. Isso é bem legal, mas ao mesmo tempo, a faca, a gente ainda consegue olhar para ela como um instrumento, não é neutro, porque também envolve muitas coisas na produção da faca, no transporte da faca, em guardar a faca e tal. Né? Sim, ela é mais simples. Quando a gente pensa numa tecnologia como esta aqui, a gente não pode pensar nela como uma tecnologia simplesmente neutra que você usa ela como consegue, porque envolve muitas coisas. Então, assim, quando a gente pensa nessa tecnologia para usar, por exemplo, o ensino
À distância. O ensino à distância, o homeschooling, que é a escola em casa, né? Como é que chama? Homeschooling. Homeschooling mesmo, né? Educação em casa, né? Educação em casa. Ou ir até a escola, qual a infraestrutura da escola. Isso tudo movimenta inúmeros aspectos. Por exemplo, o transporte, o emprego de pessoas que estão trabalhando nesse caminho dos uniformes, de não sei o quê, e o emprego, isso tudo movimenta tantas coisas na economia, uma diferença do que é uma escola em casa, o que é uma escola na escola, e as interações entre as crianças, como elas vão se interagir e brincar umas com as outras, e abraçar e ter contato humano, como elas vão ter um tipo de contato, o tipo de geração que vem aí, né? Como que elas vão ter mais contato online ou mais contato presencial. E não só isso, porque a própria manutenção dos dados também, isso influencia tanta coisa ecologicamente, né? Tem esse livro aqui, que é o Atlas da Inteligência Artificial, em que ela vai falar a Kate Crawford, ela é australiana, e ela fala sobre esse mapa do tanto que essas tecnologias mexem com o próprio planeta Terra e geram o aquecimento. E aí, por exemplo, aquela música Despacito, só os dados que foram gastos para todas as vezes em que ela foi tocada no YouTube durante os primeiros meses, eu não lembro quais meses, dava para ser uma energia que alimentaria uma cidade de 300 mil habitantes durante um mês. Só a energia gasta para tocar a música Despacito, nos dados, para guardar. Então, existe toda essa infraestrutura. Ai, que medo isso do muda a Acorda nossa Pedrinho. economia, isso muda o tipo de sociedade que nós somos, isso muda o tipo de disparidade social, porque uma criança que não tem acesso à internet, ela vai ficar deslocada. As crianças nos grotões do Brasil, nos interiores, e Exatamente. é completamente diferente o tipo de acesso à internet. Isso ficou tão evidente na pandemia, né? Tão evidente. Eu falo que descortinou, né? Não viu ou não vê quem não quer. Pronto. Né? A verdade é essa. Então, assim, não existe tecnologia neutra. A tecnologia, ela vai transformar a sociedade de alguma forma. Não existe tecnologia neutra. E ela vai para o caminho que as pessoas que comandam a tecnologia direcionarem. Sim, mas, claro, sim, mas também não, porque tipo a tecnologia molda quem nós somos como sociedade, e a sociedade molda a tecnologia. Ela e a se gente não retroalimenta. pode aceitar também de forma simplesmente passiva e falar, assim, e tudo bem. Porque não existe nem o Frankenstein que montou aquele monstro e depois, a partir disso, ele perde o total controle daquele monstro. Não, a gente ainda tem. Elas são absolutamente poderosas, essas grandes empresas de telecomunicações, empresas de mídias digitais, de mídias sociais, são muito, muito, muito poderosas. O Uber, o iFood, muito poderoso, tudo isso, mas eles não podem determinar quem nós somos como sociedade. Como indivíduos, né? Existe a pressão, existem as formas da gente, como sociedade, não aceitar de forma tão passiva. E a sociedade tem força, assim. Não dá para aceitar isso. Aí o pessoal fala assim, mas você subiu uma hashtag e não vai resolver o mundo. No mundo virtual, uma hashtag é um protesto. No Twitter. Em outras redes nem tanto, né? Mas tá o recado dado. Ela é um protesto. Ela é como se a pessoa fosse para a rua e levasse 1 milhão de pessoas. E gera muita, muita, muita pressão. Muita pressão. Acho que a gente não pode descontextualizar o humano, né? Essas mídias sociais, empresas, plataformas de mídias sociais, não são propositivas. Elas são reativas. E tudo que elas mudaram desde o início até aqui, vamos pôr aí 2004, 2005, 2006, 2004 Facebook, 2006 Twitter, YouTube, tudo que elas mudaram até aqui foram reações a pressões dos públicos. Isso daí foi a minha pesquisa, isso daí eu tenho como mostrar dados. Reações, elas não são propositivas, são reativas. Elas são reativas. Elas reagem às pressões. Só mudam em cima de pressão. Só pressão, pressão, pressão. Então, porque gente, não dá para um conteúdo que é banido, é uma conta que é banida, é uma postagem. Não só isso, pressões com relação às regras, agora vai ser assim, isso aqui não aceita mais, isso aqui não dá mais. Isso aqui não pode, o Sleeping Giants e tudo mais, é pressão. O Sleeping Giants a questão dos algoritmos, até 2018, isso aqui eu vou falar um pouco sobre racismo agora, até 2018, quando você digitava
no YouTube, isso aí foi um caso que virou livro. Você digitava no YouTube, no YouTube não, no Google, mecanismo de busca, colocava lá assim, mulher bonita ou moças bonitas. Apareciam mulheres brancas. Uhum. Se colocasse mulher feia, aparecia em sua maioria mulheres latinas, marrons, que eles chamam de brown people, pessoas negras. Ou trança bonita, aparecia um monte de louras com as suas tranças. Tranças mal feitas, apareciam tranças maravilhosas de mulheres negras. E aí começou isso, era o treinamento do algoritmo que estava falho. E aí começaram a prestar atenção em cima de pressão. Agora você entra e não está mais assim, porque eles já calibraram o algoritmo por causa das pressões dos públicos. Uma coisa que aconteceu esses dias, que eu vi um pessoal aqui também tem do movimento o Tarcísio, negro, né? O Tarcísio é um pensador brasileiro que trata sobre isso também. Sobre Exu, colocava Exu, digitava no Google, Exu, aparecia igual diabo. E aí o pessoal do movimento negro e do movimento de religiões de matriz africana conseguiu fazer o Google mudar isso e colocar Exu, divindade, Yorubá, tarará, e não coloca mais diabo, né? Porque quem alimenta a plataforma, né? Sim. Vai fazer é que eu falo, a gente treinamento de máquinas, né? pressão. É a força humana, é a essência humana que movimenta isso, né? A gente não pode ser movimentado por ela. Não existe neutralidade, não existem escolhas neutras, são escolhas editoriais o tempo inteiro. Cada vez que você coloca uma busca no Google, que ele te dá os seus resultados, são escolhas. Como os resultados que vai dar para um não dá para o outro, né? Não, e como a nossa, né? Não adianta a gente falar, é o famoso mimimi, né? É a expressão que eu já nem aguento mais, mas é o famoso mimimi, de que se eu coloco, por exemplo, essa questão de uma trança e eu olho a mulher negra como a feia e a branca como a bonita, eu olho e falo, tudo bem, vai, isso não me atingiu. Não me atingiu porque eu sou mulher branca, eu posso não ser a loira bonita do corpinho, mas eu também não sou a negra que está sendo atacada. Então, eu tô na minha. Então, não existe isso. A gente precisa parar também. E eu acho que é outra coisa que a gente precisa levar para as nossas salas de professores e, consequentemente, para a sala de aulas, para essas discussões, que a neutralidade é uma grande mentira. Você se posiciona assim até quando você se cala diante daquilo, né? Então, você também está se mostrando. Essa história de que tinha mais uma coisa. Oi? Mas você é brasileira, tinha mais uma coisa. Se você colocasse na busca do Google na época, até 2018 e tal, mulher brasileira, aparecia um monte de mulher seminua de biquíni. Exato! Ué, mas quando você. Antes, quando não tinha essa questão da internet, já não se chegava dessa forma lá fora? Quem era a mulher brasileira? Teve uma época que o pessoal resumia na selva amazônica, né? Eu lembro dessas reportagens e tudo mais. O pessoal saiu do Brasil lá na década de 60, todo mundo achava que você ia. Quer dizer, não entendia o tamanho desse país e a diversidade. E é isso mesmo. O que é o resumo do Brasil? Por que no Brasil não tem vida difícil? Porque aqui a gente jogava futebol, a gente dançava o carnaval e estava tudo certo o ano inteiro, né? Nosso calendário se divide nessa questão, né? Então, eu acho que essa questão, que é outro ponto também, diante disso tudo, é o termo neutralidade. Por favor, neutralidade não existe. Não. Essa coisa que você fez uma escolha pensando num item, não. Acho que não é um item que vai definir uma sociedade, muito pelo contrário, haja visto o que a gente vive nesse país hoje. Quando, não sabe o que está falando. Sabe, viu? Sabe bem o que está falando. Ô, Ana, só para a gente fechar aqui, a gente não falou de fake news, né? Primeiro, o termo está em disputa, né? Exatamente, que essa questão que a gente conversou outro dia, ele acabou perdendo força porque ele foi cooptado pela ultradireita. Como é que não é que ele perdeu força. Quando você vai conversar com todo mundo sabe o que é fake news, né? Eu lembro, a minha mãe hoje está com 84 anos, mas aos 83 eu vi ela mandando uma mensagem para a irmã dela: por favor, pare de me mandar isso. Isso se chama fake news. Minha mãe mandando, né? Então, assim, mas esse termo ele é tão popularizado que eu acho que não tem como a gente mexer nele. Imagina, eu não vou ficar corrigindo ninguém que vai me falar em fake news. Falou em fake news, eu entendi o que é. O que eu estou dizendo é que no campo dos estudos da desinformação, esse termo não é muito usado, porque ele foi cooptado. Por exemplo, quem usava isso muito e quem usa isso muito, o presidente Bolsonaro usa isso muito, o Donald Trump usava isso muito, o Putin... Tudo que não concorda com eles é fake news, né? Eles falam, isso é fake news, isso é fake news. Então, isso é um termo que foi meio que cooptado, mas assim, todo mundo entende o que é e tá tudo bem. Só que em termos de estudos e de análise, na parte do direito, da comunicação e talvez da educação, aí eu não estou sabendo, eu prefiro chamar de desinformação.
Tá. E aí tem aquela desinformação, que ela é uma desinformação porque a pessoa não sabe, então ela não é mal intencionada, é uma desinformação porque eu te mandei uma mensagem porque eu recebi isso e acreditei que era verdade, então eu não faço parte dessa máquina intencional, né, mal intencionada de disseminação de inverdades. E tem a máquina mesmo de desinformação, que essa é bem complicada, que é aquela que começa a fazer disparos, que tem uma CPI em cima disso, né? Essa é a desinformação que é mal intencionada mesmo. Os gabinetes do ódio, né? É a desinformação intencional, com intenção. Ou, eu não sei se eles têm esse termo, né? É desinformação dolosa. Não tem a desinformação dolosa e a culposa, né? A culposa é quando você manda por engano para alguém, né? Pô, não sabia então que... é isso, é esse tipo de desinformação. Isso é muito difícil de combater nas mídias sociais, principalmente no WhatsApp, no Telegram, porque essas plataformas elas têm as mensagens criptografadas, né? Então é difícil de fazer uma moderação de conteúdo nisso. No caso da educação, esse ponto, principalmente da desinformação, é onde a gente mais pode trabalhar, né? Trazer a informação correta. Olha, você está recebendo isso, está se discutindo essa questão por esse viés, mas os livros, a enciclopédia, os estudos, o que eu diria, todo mundo está dizendo que não é, né? O que eu diria é que a gente poderia pegar, seria bom para os professores trabalhar com os alunos assim, vamos pensar em fontes confiáveis. Uhum. Então, assim, se você viu um website X que você entrou e você viu que aquilo ali está te mandando, está querendo te vender um monte de coisa, e você sabe que aquilo já é uma isca mesmo para você, então você já não confia muito naquela informação. Então, vamos ver uma reportagem de um canal com mais autoridade, que já tem pessoas que já têm um estudo maior. E aí, quem que ele está entrevistando? Ele está entrevistando um professor com mestrado, com doutorado, não sei aonde, esse professor está trazendo para a gente tal informação. E, normalmente, as pessoas que têm uma informação mais confiável, elas trazem fonte. Então, é legal pegar uma desinformação que... gente, essa semana circulou isso daqui no WhatsApp. Vamos ver se é verdade? Vá lá e procura no boatos.com, que eles vão desmontar aquilo. Tal foto apareceu no ano de 2015, essa foto não é recente, então ela apareceu em tal lugar e circulou um boato. Então você vai ensinar os seus alunos a pesquisar por conta própria aquela desinformação. E esses alunos, com isso, eles vão ensinando os próprios amigos, vão ensinando a mãe, vão ensinando o pai, isso daí vai gerando uma... aí você, eu não aceito a matéria que sai em tal lugar porque a mídia então, golpista. Então qual que você aceita? Vamos procurar? Tá. A mídia golpista, vamos procurar? O que eu ingenuamente, na simplicidade diria que é a própria alfabetização disso que a gente está falando, né? Alfabetizar para entender a informação, né? Alfabetizar a comunicação, né? E quanto mais cedo você começa isso, né, nas salas de aula com os nossos alunos, você atrela também aquela história da empatia, não na simplicidade que se diz muito, né? Mas, assim, quando eu passo essa informação, né? Quando eu transmito essa informação, como é que você se viria se fosse o contrário, né? Então, acho que a gente atrela a questão humana com a questão tecnológica. Então, assim, eu sei pesquisar, eu sei ir atrás, né? Eu estou sendo educado, vamos chamar assim, para isso, e ao mesmo tempo entendendo. Olha, sim, cada informação minha. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também. Há alguns anos eu lembro que tinha muito preconceito contra a Wikipedia. Sim. E, assim, nos últimos anos, principalmente, existe uma curadoria muito, muito bem feita de artigos da Wikipedia, em que eles checam a informação, as pessoas vão lá e várias e várias pessoas, times de pessoas vão lá e checam aquela informação, editam aquele artigo, e aí... Se de alguma corrigem, né, informações que estavam erradas. Fica um registro do que foi mudado naquele conteúdo da Wikipedia, que isso é feito automaticamente também, por verificação algorítmica, o que foi mudado, e aí pessoas vão lá e fica aquele registro de quem mudou. E aí as pessoas vão lá e votam. Então, assim, dá para confiar na Wikipedia. A Wikipedia tem feito um trabalho muito bacana. Antigamente na escola falava assim, se você trouxer
um trabalho com fonte da Wikipedia vale menos ponto, né? Porque não é uma fonte confiável. O que é bom fazer é não pegar somente a Wikipedia. Dá para você pegar a Wikipedia, você pega aqueles nomes, então vamos ver o que essa pessoa já publicou. É bom pegar um tempinho e ensinar os alunos a fazer pesquisa. E é um sinal também de que a coisa trabalha-se, né? Busca se transformar isso numa fonte confiável, com documentos, sim, né? Sim. Meu orientador mesmo, a pesquisa de doutorado, ele foi sobre o Wikipedia, tem bastante coisa. É um negócio bem complexo, bem complexo. Ana, o Adriano está perguntando se você tem um canal para... O pessoal está gostando demais da conversa aqui. Você, obrigado, Ana. Você tem um canal para a gente aprender mais? Tenho não. Quem sabe a gente cria. Quem sabe? Não, olha, fica a dica aí mesmo, Ana, porque, como eu disse no começo, né? Porque, assim, mesmo que a gente ficasse aqui 3 horas, 4 horas, a gente não ia, né, sanar. Eu tô adorando a conversa, né? Bem legal. A gente pode fazer parte 2, eu já super concordo. A gente já, o pessoal aí quiser o assunto aí, a gente já faz a parte 2. Então aqui tá 3-0 na votação, eu também concordo. Não, então, eu acho que a gente tem que fazer sim, e como eu comentei, é um assunto que a gente vai sugar muito, para que a gente, enquanto sociedade, entenda, né, e não levar, como eu acho que você colocou muito bem, não no patamar da simplicidade, mas a complexidade que esse universo tem, e levar isso para a instituição escola, porque eu acredito que, por incrível que pareça, aquilo que a gente falava que começava a nossa família e íamos para a escola, quando a gente pensa muito nessa questão educacional, a gente faz tecnológica, a gente pensa no processo contrário. Os alunos, né, os filhos é que vão levar para dentro de casa essa orientação, essa alfabetização, essa pesquisa. Quer dizer, a gente está vivendo, inclusive, uma coisa ao contrário. O que partia daqui vai fazer o contrário. É interessante. As nossas relações nesse universo, elas vão se criando de uma forma diferente, né? Exato. Então, é realmente um... Claro, existem quem perguntou aí se sempre entre a tecnologia e a educação, se a gente deve priorizar a educação? Eu acho que é uma ótima pergunta e coloca a gente para pensar bastante, mas priorizar a educação também, porque assim, eu fiz o meu ensino fundamental nos anos 80 e a gente não aprendeu a desconfiar de livros. Nós 3. A gente não aprendeu a... Então, assim, toda a informação que eu tinha naqueles anos por exemplo, de ditadura militar, eu só fui ficar sabendo depois o outro lado da história. Então, assim, existe um lado bom e existe um lado ruim, porque quando você só tem acesso àquela coisa muito local ou presencial, isso também pode ser um problema, porque você não prepara o seu aluno, principalmente para a realidade, que a tecnologia não vai sumir. Então, é mais fácil ensinar os alunos e as alunas a lidarem com isso e a gente aprender, enquanto a gente ensina, a gente aprende também, né? Com certeza. Mas não também romantizar um passado. Eu estive lá e não era tão bom assim. Quando eu falo da questão analógica, romantizar não era mesmo. Eu tô dizendo assim. Não tô falando que você está romantizando, não. E nem tô falando que a pessoa que perguntou também está romantizando. Eu só tô dizendo que existe um risco de romantizar. Não, a gente não pode. Acho que você colocou bem colocado mesmo. Em momento nenhum nós estivemos na história totalmente seguros, né? Aqui eu posso. Se a gente fosse ampliar isso, a gente para outros assuntos até muito mais espinhosos, né? Que a gente pega lá e diz, tá escrito aqui, né? E eu vou propagando e dizendo que é desse jeito. E a gente vive em cima daquilo as maiores coisas arbitrárias, assim. É uma coisa muito, muito louca. Mas eu acho que o professor... E aí a gente tem que pensar nessa questão mesmo. De que hoje, de repente, quem é que ia usar, né? Aliás, todo mundo ia na biblioteca e, como a gente falou, você tinha a Delta, a Barça. O que tinha de diferente de um para o outro? A forma da redação. A informação era a mesma. Né? Como é que isso chegava até nós? E mesmo a forma da ordem cronológica, viu, Ana? Se a gente pensa historicamente o que a gente estuda, eu vou dizer por mim, aluna aqui, tá? Dessa mesma década, de um colégio particular, bem conceituado, que achava que o homem e o dinossauro caminhavam juntos até uma determinada idade. Eu tinha mais referência do Maurício de Souza do que do próprio livro de história, porque não tinha essa ordem. O Horácio. Exatamente, exato.
Porque assim, ó, você estudava a história do Brasil conforme aquela ótica, daquele livro didático. Até você chegar lá no 5º ano para falar de pré-história e entender, caras, não, Que o você não viveu. dinossauro não era o Você não Horácio é e o não ficava com Piteco, Cebolinha. Tá. você não é o Piteco e você não vai, não tinha isso. E a gente não tinha essa noção que era humanamente impossível até conviver. Quando a gente fala dos períodos de história do Brasil, né, quem aqui estudou efetivamente a ditadura? Não, a gente falava da chegada dos portugueses, que era descoberta na época, a gente falava de E uma tudo doce... muito eurocêntrico, né? Exato, né? A doce pessoa que assinou uma lei áurea, um segundo reinado que, olha, Sim. quem é? A gente descobre Dom Pedro II. Agora, Então, eu acho que é uma complexo, né? resposta que eu não tenho. Se a gente deve sempre priorizar a educação, acho que depende do que a gente está chamando de educação. Sim, a gente sempre deve priorizar a educação, mas a tecnologia também faz parte disso. E tem um pouco a ver com o que a Maria colocou aqui, que muitas famílias preferem a educação online porque não acompanham os filhos em momento algum, né? Ah, não, eu acho que é o contrário. Ela falando assim, por que elas preferem a educação online se elas não acompanham, né? Boa pergunta. Porque daqui a pouco elas também vão estar escolhendo qual o site que elas vão... Filha, esse site é bom, ó. Vai aqui, que aqui ó, papai, eu disse que o papai acredita. Né? Eu falo que o assunto é... Mas eram muitas dessas pessoas, e muitas dessas pessoas reclamaram muito quando as crianças não estavam indo para a escola física, né? Eu acho que reclamavam. O professor que não queria voltar depois para dar aula. Gente, ser humano, é por isso que eu falo, o ser humano, ele precisa conversar sobre ele, entendeu? Porque a gente nunca está satisfeito, mas você entra nessa questão do que é... aqui é minha área, então eu vou ficar aqui, não vou me arriscar muito, não. E entro nesse... essa é a minha opinião e não é bem isso, não. Gente, é um assunto que Ana, segundo tempo, terceiro tempo. A gente vai ter que marcar o segundo, terceiro, quarto tempo. Se eu tiver mais alguma coisa para contribuir, eu topo. Não, e tem vamos marcar aí, vamos pensar em temas que a gente pode desenvolver aí, que o pessoal gostou bastante, e eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Ter vindo aqui falar com a gente, explicar esse monte de coisa boa. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esses temas que são tão caros para mim. Não, e fica aí para o pessoal que também está assistindo, né? Tragam o que vocês acham interessante, que a Ana aborde nos próximos encontros, porque já está marcado. Não tem data, mas vai marcar o dia. A gente só vai marcar a data. Mas é verdade, a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode falar da escola, eu acho que a Ana foi certeira, mais uma vez, quando a gente não dá para dizer educação nessa coisa simplificada, educação é muito ampla. Então, como eu falo, quando a gente fala da escola, a gente não pode falar de escola numa coisa ampla, cada escola com a sua particularidade, com a sua realidade. Então, de repente, você está vivendo uma coisa que você precisa multiplicar, seja no sentido de alerta, ou seja no que está um projeto que está dando certo. E aí a Ana traz com esse conhecimento. Então, faça, né? Traga as suas dúvidas, as suas colocações. Que eu acho que a gente precisa fazer isso, é movimentar, que é o que a Coletivo quer fazer mesmo. Não é nada pronto, mas é reflexão, é debate, é análise do que está acontecendo. Para começar, nada do que eu falei aqui também não é bater martelo, são ideias. Mas você deixou isso claro, e isso é interessante, né? E outra coisa que a Ana falou, que todo mundo sabe que eu gosto muito, olha, isso é em cima de dados, olha, isso é em cima de dados. A gente precisa trazer para a educação essa questão dados, né? Porque senão a gente cai nesse Porque a educação é uma ciência, né? Ela não é uma coisa, tirei da mente ali, tirei do saquinho de pirlim-pim-pim, né? Então, Ana, eu particularmente queria muito te agradecer também, porque é a primeira vez que a gente, né? Eu já te vi pessoalmente, mas a gente nunca conversou, né? Exato. Então, assim... Estava todo mundo correndo. Então, que seja a primeira de muitas e que a gente possa aí, né, conversar bastante. Eu acho que foi muito, muito certeira a tua participação. Que bom. E a educação precisa mesmo que a gente fale daquele assunto que permeia ela hoje, que está de mão dada. Não dá para fugir, né? Não, não. Ela não é só um recurso pedagógico, gente. Por favor, não vamos minimizar essa história de é um recurso pedagógico para me sentar aqui e falar, não, eu estou no meu lugar. Não, ela não é só um recurso pedagógico, muito mais. É muito mais do que isso. E é isso, né, Paty? Mais um dia a dia, mais um
um O podcast. pessoal está pedindo para você criar um canal e um podcast, Ana. Misericórdia. Vou criar podcast para contar caso mineiro. Adoro! Gente, a Ana é a melhor contadora de Aliás, casos eu que ia eu fazer conheço. esse comentário lá no começo, porque minha família é de Minas, viu, Ana? Minha família materna Não, mas é toda... tem o bonde de BH aqui nos comentários. Tem um monte de amiga minha aqui também que é de BH, que tá dentro o bonde de Belo Horizonte todo aqui. Você sabe o que eu dei risada? Porque aí eu só que não queria perder no começo. E quando ela falou, peraí, o que eu ia falar mesmo? Gente, mineiro é um trem muito desgovernado, né? É um trem muito legal, porque assim, ou ele fala e acelera, que eu tenho um lado assim, ou o povo, tipo, meu Deus do céu, peraí. O pão de Calma aqui, queijo vamos puxar aqui. De volta. Peraí, deixa eu pensar de volta. Mas eu falei muito rápido? Não, muito devagar? Assim, não, quando você falou no começo. Peraí, eu esqueci. Então, é um típico mineiro, né? Eu falei, não, é bom demais. Como é que é isso, né, gente? Como é que é isso? Então eu falo que mineiro é um trem muito desgovernado, é muito bom de ouvir. Porque isso me remete às minhas raízes. Um meu me perguntou um negócio, um trem em inglês, e ele me perguntou, e quando eu fui responder, eu fiquei pensando na pergunta dele. Com isso, eu falei assim, why? Aí ele, teacher, você está sendo mineira e está falando why? Ou você está me fazendo uma pergunta, why? Olha a situação. Olha só. É bem por aí mesmo, mas é bom. É bom demais. É bom demais, É bom demais. Okay. Gente, Ana, obrigada. Então. Obrigada, pessoal que participou aí dos comentários. Legal. Muito obrigada. Bem legal. Vocês foram ótimos. Multiplique informações, gente. Repassar é multiplicar informação e informação de quantidade, de conteúdo que a gente está precisando. Beijo, gente, boa noite. Forte abraço. Cuidado. Estamos ainda no meio de um furacão. Então, faça a sua parte para que a gente saia bem disso. Fiquem com Deus. Até o próximo dia a dia da escola, na próxima quinta. Valeu, Patrícia. Beijo. Até mais, povo.